Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos reunidos em torno do nome de Deus e do nosso Mestre Jesus. E a eles, e único e exclusivamente a eles, declaramos todas as honras e todas as glórias pelas benesses recebidas. Quero também agradecer à direção da casa pelo convite, sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Dentro do tema central deste mês, a perda de entes queridos, eu trago o desencarne na infância, a revisão de alguns conceitos da nossa literatura espírita. A dor causada pela perda de entes amados atinge a todos nós com a mesma intensidade. É a lei da vida a que estamos sujeitos. Quando nascemos, a nossa única certeza absoluta no transcorrer da vida será que um dia morreremos. Não costumamos pensar muito na morte. Não faz parte das nossas preocupações mais imediatas. Mas, por vezes, vem um inesperado e ela arrebata-nos um ente querido. A morte é a única convidada certa para estar presente na festa da vida. Mas quando ela chega, a maioria dos convidados sentem-se incomodados. Algumas pessoas sentem com maior intensidade a perda do ente amado, demorando-se a se recuperar da dor pela partida deste. O chamado período de luto é influenciado por vários fatores, dentre estes a idade, a saúde, a cultura, as crenças religiosas, a segurança financeira, a vida social, antecedentes de outras perdas ou eventos traumáticos e, principalmente, quando a morte ocorreu repentinamente, de uma forma brusca. Cada um desses fatores pode aumentar ou diminuir a dor do luto. A família tem que estar muito unida em um momento como esse. A religião é um bálsamo para a dor, que em certos dias parece ser infinita. Temos que ser fortes e acreditar que nada acontece por acaso. A revolta e o descrédito em Deus não são justos. Há momentos na vida em que precisamos passar por determinadas experiências para que possamos ter uma visão de vida diferente da que temos atualmente. O desencarne de uma criança comove até as pessoas que mal conhecemos, como descreve Richard Simonetti em seu livro Quem tem medo da morte, dizendo-nos, abre aspas, o problema maior é a teia de retenção formada com intensidade, porquanto a morte de uma criança provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ela diretamente. Símbolo da pureza e da inocência, alegria do presente e promessa para o futuro, o pequeno ser resume as esperanças dos adultos que se recusam a encarar a perspectiva de uma separação. As lamentações, o choro e a fixação no ente querido que desencarnou prejudicam sua reabilitação no plano espiritual, fazendo com que ele sofra vendo o tamanho desespero dos seus familiares. A oração é o melhor remédio para todos. Pedir a Deus que proteja e auxilie seu filho no plano espiritual é a maneira correta de lhe fazer o bem. Reviver a tragédia que ocorreu no plano terrestre pode ser um martírio, pois no plano espiritual há toda uma equipe de trabalhadores dando o suporte necessário ao desligamento do espírito do aparelho físico. Esclarecem as obras espíritas, como no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua questão 199, que a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e a sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 37, Desencarnação, por André Luiz, cita as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso
representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências. Em Entre a Terra e o Céu, capítulo 10, Preciosa Conversação, escrito por André Luiz, conhecemos grandes almas que renascem na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Em outra obra, O Pensamento de Emmanuel, capítulo 10, sobre mortes prematuras, por Martins Peralva, nos coloca: seres que nunca se haviam interessado pelo lado superior da vida acordam ao impacto da dor e da saudade, iniciando a aquisição de valores morais e espirituais. Corações, antes insensibilizados, abrem-se para a caridade e a compreensão, o entendimento e o amor, como flores que desabrocham, embelezando e perfumando a natureza, começando assim os alicerces de obras de benemerência que se agigantam no volume e na substancialidade. Em Ação e Reação, capítulo 18, sobre resgates coletivos, André Luiz narra: as entidades que necessitam de tais lutas expiratórias são encaminhadas aos corações que se acompliciaram com elas em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto aos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. Em mensagem transmitida em 1863, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 21, o espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, emite comentários sobre a morte precoce de entes queridos. Eis alguns trechos dessa confortadora mensagem. Quando a morte, abre aspas, né? Quando a morte ceifa de nossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do terra a terra da vida, a fim de compreenderes que o bem, muitas vezes, onde julgais está, o bem está, onde julgais ver o mal, e a sábia previdência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, pelo mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percurtasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora. Dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas, vós espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas dores desarrosadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Fecha aspas. Richard Simonetti, no livro Quem tem medo da morte, no capítulo Por que morrem as flores, disserta:
abre aspas. Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhes experiências compatíveis com as suas necessidades. Uma delas é a reencarnação, a determinar que vivamos múltiplas existências na carne, quais alunos internados num educandário, periodicamente, para o aprendizado específico. O conhecimento reencarnatório nos permite desvendar os intrincados problemas do destino. Deus sabe o que faz quando alguém retorna à espiritualidade em plena floração infantil. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Sua frustração após longos e trabalhosos preparativos para o mergulho na carne os ajudará a valorizar a existência humana e a superar a tendência de fugir dos seus problemas com o autoaniquilamento. Ao mesmo tempo, o contato com a matéria representará um benéfico tratamento para os desajustes perispirituais provocados pelo tresloucado gesto. Crianças portadoras de graves problemas congênitos que culminam com a desencarnação enquadram-se perfeitamente nesta condição. Um adendo da nossa parte. O exemplo citado não necessariamente é uma regra absoluta. Só Deus sabe os mecanismos de corrigenda que nos são necessários para cada caso específico. Dando sequência, poderão, se oportuno, reencarnar novamente na mesma família, passado algum tempo, em melhores condições de saúde e com mais ampla disposição para enfrentar as provações da terra. Não raro, o filho que nasce após a morte de um irmão revela idêntico padrão de comportamento, com as mesmas reações e tendências. É igualzinho ao irmão que faleceu, comentam os familiares. Igualzinho não, é ele próprio de retorno para novo aprendizado. Há também espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados, seus pais e irmãos, ajudando-os a superar o imediatismo da vida terrestre. Situam-se por crianças adoráveis, em face de sua posição evolutiva, extremamente simpáticas, inteligentes e amorosas. Os pais consagram-lhe extremado afeto, elegendo-os como principal motivo existencial. Sua desencarnação deixa-os perplexos, traumatizados. Todavia, na medida em que emergem da lassidão e do desespero, experimentam abençoado desencanto das futilidades humanas e sentem o despertar de insuspeitada vocação para a religiosidade, no que são estimulados pelos próprios filhos que, invisíveis ao seu olhar, falam-lhes na intimidade do coração, na sintonia da saudade. Os que se debruçam sobre o esquife de uma criança muito amada compreenderão um dia que a separação de hoje faz parte de um programa de maturação espiritual que lhes ensejará uma união mais íntima, uma felicidade mais ampla e duradoura no glorioso reencontro que inevitavelmente ocorrerá. Fecha aspas. Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta o seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo, conforme registra André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, a respeito da sorte das crianças após a desencarnação. Cito também, da mesma obra,
interessante diálogo descrito no capítulo 10, denominado Preciosa Conversação, entre os espíritos Hilário e Blandina, uma das coordenadoras responsáveis pelos pequeninos na instituição espiritual Lar da Bênção. Abre aspas. Antigamente na Terra, considerou Hilário, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneceriam recolhidos no descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto. Em muitas situações, é o que acontece, esclareceu Blandina de forma afetuosa, ao dizer que, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhe era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem, conduzidos pela natureza, à maneira de criancinhas de colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Fecha aspas. Essas considerações justificam, assim, a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-la numa nova encarnação. A título de ilustração, citaremos 2 exemplos extraídos da literatura espírita. Lar da Bênção, descrito no capítulo 9 e 11 do livro Entre o Céu e a Terra, por André Luiz, é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam à esfera carnal. Essa colônia, situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável e atender as crianças que desencarnaram e vão encarnar. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim é que, nos primeiros momentos como libertos do corpo físico, ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoados pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção, e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reerguimento dos filhos. Cidade de Castrel, descrito no livro A Vida Além do Véu, por George Valley Owen, em 1913, no seu capítulo 4, denominado Cidade e os Domínios de Castrel. Essa colônia espiritual tem como tarefa básica
o atendimento à infância. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade na vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retornado à forma adulta, ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil. Não nos esqueçamos que o espírito que habita uma criança que morre em tenra idade retorna ao plano espiritual e recomeça uma nova existência, pois que aquele período curto em que ficou na carne serviu-lhe como experiência e evolução. Com o tempo, você vai encontrando respostas às suas indagações. A lembrança daquele filho que se foi talvez nunca saia da sua mente, mas sempre que pensar nele, pense com carinho, enviando boas vibrações, para que, onde ele se encontrar, possa sentir todo o amor que você emana. Existe uma palavra para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido. Submissão, no caso, perante a vontade de Deus. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte a favor do aprimoramento de nossa vida. Quando passamos a entender os planos de Deus para as nossas vidas e a daqueles que amamos, entendemos que nada acontece sem necessidade e nos sentimos integrados aos planos de Deus, tendo lágrimas de saudade no lugar de lágrimas de revolta. Nossos filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia a fim de que ajudemos a burilar-se. Temos no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, um capítulo denominado Joias Devolvidas, que eu não vou narrar por questão de tempo, mas convido todos à leitura, cuja a moral se resume nas santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja seu santo nome. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. Como vimos até aqui, antes do reinício de nova existência física, tais espíritos são recolhidos em instituições apropriadas. Há narrativas e apresentações psicográficas citando escolas, parques, colônias, instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças desencarnadas. Elas se agrupam depois da morte do corpo físico em esferas condizentes com a sua grandeza evolutiva, por suas qualidades espirituais conquistadas em vidas passadas. Como descrito nas obras espíritas, devemos considerar o seguinte: se a criança desencarnada possui grande experiência no campo intelecto-moral e readquire rapidamente os valores parciais da memória, logo após a desencarnação, conseguindo, por isso, ordenar conceitos e anotações de acordo com a sua maturação intelecto-moral alcançada com seus empenhos. O mesmo não se sucede com a criança desencarnada que ainda não possui condição moral elevada. Em tal estágio, o desenvolvimento no além-túmulo é idêntico ao que se processa no plano físico, quando o espírito é constrangido a aprender pausadamente as lições da vida e a avançar gradualmente segundo as injunções do tempo. Morre o corpo infanto-juvenil e sobrevive o espírito imortal e eterno, com toda uma bagagem de aquisições intelectuais e morais, advinda das múltiplas experiências reencarnatórias, e que integram a sua individualidade. Recordemos que as almas prisioneiras no automatismo consciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Em face disso, permanecem transportadas pela natureza à maneira de bebês no colo materno. E é
Por esse motivo, que não se pode prescindir de períodos de recuperação para quem desencarna na fase infantil. Porquanto, precisarão continuar aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à sua idade e compreensão, e serão separadas por faixas de idade e entendimento, tal qual ocorre aqui na Terra. Em O Pensamento de Emmanuel, no seu capítulo 4, denominado Ante a Morte, por Martins Peralva, determinado trecho nos diz: o conhecimento e a assimilação doutrinário evangélica têm como faculdade de fortalecer-nos o espírito e o coração, tornando-nos capazes, pela fé, pela certeza da imortalidade, chorarmos, sem dúvida, o desenlace do ser armado, sem, contudo, confiar-nos ao pranto enfermiço, doentio por improdutivo, e que nunca se acaba. A morte, em qualquer fase da vida, é sempre consequência de uma lei natural que atinge a todos indistintamente. Não existe favoritismo. Não há injustiça ou injustiçados. Não há privilégios nem privilegiados perante as leis divinas. É muito importante procurar o apoio na prece e tentar aceitar os desígnios divinos sem revoltas. A dor e o sofrimento com a partida prematura são naturais, mas é preciso tentar não se desestruturar emocionalmente, entrando em desespero, gerando um luto patológico, e com tal atitude, prejudicar a si mesmo e ao ser querido no plano espiritual. Assim, mesmo que você esteja atravessando um período difícil de dor e desespero com a partida de um filho querido, não esqueça que a vida continua e que ele estará, seja no plano espiritual ou material, evoluindo, e que os dois planos da vida interagem sempre, dando-nos a certeza de que a vida prossegue célere, seja em que plano estivermos. Se a saudade for difícil de suportar, que tal procurar aliviá-la dedicando-se a outras pessoas, em especial aquelas carentes de afeto, de um pouco de atenção e de carinho? Por que não ser caritativo nessa hora, não é mesmo? O amor ao próximo pode transformar a dor numa saudade mais amena, e seus corações serão preenchidos pela certeza de que um dia se encontrarão novamente para novas realizações. Que Deus, nosso Pai, Senhor absoluto de nossas vidas, nos conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Muito grato pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe.